Olá, alunos do sexto ano, saudade de vocês, saudade de estar aqui em sala de aula com vocês, mas é preciso, não é? Preciso a gente estar em casa nesse momento de crise pela qual estamos passando. E isso vai passar, certo? Quando a gente vai para a história da humanidade, a gente vai ver também grandes epidemias, né? Como a grande epidemia que vai acontecer no continente, na velha Europa, como a chamada peste negra, né? E que aquilo ocorreu, né, há séculos atrás e aquilo passou. Com essa também vai passar, ok? Então, uma saudade imensa de todos vocês, certo? E agora eu vou retomar aqui nosso conteúdo de filosofia, tá bom? Vamos lá. Eu trabalhei com vocês e eu também falei muito em sala de aula sobre a questão do que vem a ser a filosofia. Sabemos que nem todo pensamento ele pode ser qualificado como um pensamento filosófico. A gente trabalhou isso bastante em sala de aula. Por quê? O pensamento filosófico, ele é um pensamento sistemático, ou seja, é um pensamento que visa explicar a totalidade da realidade, ok? E aqui a gente vamos voltar para o primeiro filósofo que foi registrado pela história do pensamento ocidental. Ok? Século VI, Magna Grécia, Tales de Mileto. Tales de Mileto ele é considerado o primeiro filósofo da história do pensamento ocidental. Então, para Tales de Mileto, e o que Tales de Mileto queria era justamente o princípio, o que interessava para ele era o princípio que constitui toda a realidade existente no mundo. Então, quando se fala, e Tales de Mileto ele faz parte dos chamados filósofos pré-socráticos. Então, para os filósofos pré-socráticos, o que interessava, o que importava para eles era a chamada arqué, ou seja, o princípio que vai constituir toda a realidade existente no mundo, ou seja, toda a diversidade de seres, né? É aquilo que em sala de aula eu expliquei muito para vocês sobre a questão da pluralidade. E a pluralidade é justamente isso, essa diversidade de seres existente no mundo. Só que Tales de Mileto, ele é um filósofo unitarista. Então, para ele, todas as coisas, elas brotam de um único princípio. E que esse único princípio, ele é um princípio material. E segundo Tales de Mileto, todas as coisas, toda a pluralidade, né, o ser humano, a galinha, o macaco, todos os seres existentes no mundo brota de um único princípio. E Tales de Mileto vai eleger como um princípio constitutivo de todas as coisas a água. Então, veja bem, galerinha, para Tales de Mileto, a arqué, né, que essa palavra foi bastante trabalhada em sala de aula. Arqué é uma palavra grega que significa o quê? O princípio constitutivo de todas as coisas. Ou seja, é dessa arqué que vai brotar o quê? Que brota os seres existentes no mundo. E para Tales de Mileto,
Todos os seres existentes no mundo brotam da água, ok? Mas é interessante que o pensamento de Tales de Mileto, quando chega no século XX, quando surgem as várias teorias referentes à origem da vida, né, e que hoje a comunidade científica acredita que a vida se originou justamente na água, né, e a gente faz essa ligação com Tales de Mileto, certo? Que são duas épocas totalmente diferentes. Mas o que devemos levar em consideração aqui foi justamente o quê? Foi justamente essa intuição que o filósofo teve há 6 séculos antes de Cristo, lá no sul da Itália, que era chamada de Magna Grécia, de que todos os seres existentes no mundo veio da água, ou seja, da água teria se originado toda essa pluralidade de seres existente no mundo. E essa palavra ser, ela é uma própria questão filosófica. E o que é ser? Segundo Platão, ser é tudo aquilo que existe. Então, tudo que existe é ser, ok? Mas vamos voltar aqui para Tales. É interessante que Tales não chegou a essa conclusão de que todos os seres veio da água. Ele não chegou a essa conclusão à toa, não. Tales de Mileto, ele chegou a essa conclusão também observando a natureza. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Tales percebeu que quando um ser morre, por exemplo, quando um ser vivo morre, certo? Ele viu que aquele ser, né, quando ele entrava em estado de decomposição e que depois aquele ser ficava ressequido, ou seja, havia ali uma ausência da água naquilo ali. Outro exemplo, quando uma folha cai, aquela folha ela vai murchar, aquela folha vai se tornar seca. Um outro exemplo também da ausência de água também. Então, Tales de Mileto percebeu, certo? Que a água entra na constituição da pluralidade de seres existentes no mundo. Então, Tales não chegou a essa conclusão de que a arqué, lembrando aqui a vocês de novo, o que é a arqué? É o princípio que vai dar origem a todas as coisas, certo? Por isso que há uma frase bem interessante de Tales de Mileto que diz o seguinte: tudo está cheio de Deus, ou seja, toda essa pluralidade de seres existentes no mundo, aí no caso, há um princípio que vai dar origem a toda essa pluralidade de seres. E que esse princípio ele chama de Deus. Por isso que ele vai dizer que todas as coisas estão cheias de Deus. E que no caso aqui, esse princípio que vai dar origem a todas as coisas é a água. Vejam bem, que há aqui uma diferença, certo? Tales de Mileto é filósofo, ok? E a filosofia é pensamento, é um pensamento racional. Então, aqui o homem está tentando explicar a realidade não mais com base no mito.
É filosofia por quê? É filosofia justamente pelo fato de ser uma explicação racional da realidade. Ou seja, aqui já se afasta do mito, aqui já se afasta da religião. É uma explicação racional. Ou seja, se refere à razão. E dentro de toda essa pluralidade de seres existentes no mundo, só há um ser racional sobre a face da Terra, que é o homem. Só o homem pensa, só o homem raciocina, só o homem fala, só o homem trabalha e etc. Então, quando eu falo em racionalidade, eu estou justamente me referindo ao pensar, ao raciocinar, à questão da linguagem, dentre outras coisas que está relacionado com a racionalidade. Então, aqui hoje eu vou trabalhar, aliás, trabalhei Tales de Mileto com vocês, certo? A preocupação desses filósofos da natureza, não se esqueçam, meninos e meninas, é com a arqué. O que é a arqué? É o princípio constitutivo de todas as coisas. Ou seja, é da arqué que brota todas as coisas. A arqué aqui no caso é a physis, ou seja, para Tales de Mileto, a arqué é a água, ou seja, toda a pluralidade de seres existentes no mundo brota da água, ok? Então vamos ficar aqui com vocês, certo? Quero desejar aí boa sorte para vocês nos estudos de vocês e que estudem filosofia. Que a gente está vivendo em um Brasil um pouco sombrio e que vou deixar aqui para vocês uma frase de uma grande pensadora, uma das maiores pensadoras do século XX, Hannah Arendt, quando ela vai dizer que o pensar evita o mal. Então, nesse momento no qual estamos vivendo, a filosofia ela é extremamente importante. E é importante também, a gente precisa voltar para as bases do pensamento ocidental. E vocês já no 6º ano, já estamos trabalhando aqui Tales de Mileto. Na próxima aula, eu vou dar continuidade aos outros filósofos. E no caso, tanto os filósofos pluralistas, quanto os filósofos unitaristas, como Tales de Mileto. Unitarista por quê? Porque para Tales de Mileto, a arqué, que no caso é a água, é só um elemento material, que no caso a água brota todos os seres existentes no mundo. Um abração, um abraço aí virtual para vocês, se cuidem, fiquem em casa e assistam um bom filme, leiam um bom livro e também vamos mergulhar também um pouco na filosofia para a gente pensar. Um beijão, um abraço virtual em todos.